pra você, uma ótima sexta-feira, mais uma semana de estudos chegando ao fim, mas eu quero você com a sua lição na mão, porque sexta também é dia de estudar a lição, e nessa sexta nossa lição tem como título A Natureza da Comissão, e começa dizendo o seguinte: os apóstolos sofreram extrema tortura por causa da dolorosa posição em que foram postos, mas não reclamaram. Em vez disso, nas densas trevas e na desolação do calabouço, encorajavam um ao outro com palavras de oração. Cantavam louvores a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por sua causa. O coração deles foi animado por um amor fervoroso e profundo por seu Redentor. Paulo se lembrava da perseguição movida contra os discípulos de Cristo, da qual ele havia sido um instrumento. A gente vai parar aqui para fazer uma pequena análise. Você lembra que antes da conversão de Paulo, quando o nome dele ainda era Saulo, ele era um dos caras que perseguia de forma ferrenha cada um dos discípulos? Você imagina o quanto muitos discípulos, não só os 12 que nós temos na Bíblia, mas Jesus tinha muitos discípulos, muitas pessoas que o seguiam. Quantas pessoas talvez não tenham sofrido nas mãos de Paulo? Então, quando Paulo ele se converte e passa a sofrer exatamente aquilo que ele fazia a outros, ele faz o quê? Ele faz com que o seu coração se alegre. Porque ele consegue ver que seus olhos foram abertos. O seu coração podia sentir o poder das gloriosas verdades que uma vez ele desprezara. Então, Paulo, ele sabia o que ele tinha feito. Paulo não teve uma amnésia e uma limpeza das suas memórias. Paulo sabia o que ele tinha feito. Mas quando tudo isso voltou-se para ele, a perseguição, a dor, a tortura, Paulo, ele se alegrou. Porque ele viu que agora ele estava no caminho da verdade. Que aquilo que um dia ele desprezou, que um dia aquilo que ele pisou, que um dia aquilo que ele condenou, ele sabia que ele estava no caminho certo. A severidade com que o carcereiro tratara os apóstolos não havia despertado neles ressentimento. Paulo e Silas tinham o espírito de Cristo e não de vingança. Quantas vezes alguém fala uma palavra torta para nós e a gente já quer devolver na mesma moeda, numa moeda 100 vezes maior, porque o nosso desejo é de vingança. Eu não sei você, mas eu tenho um lado que é muito difícil de controlar, que é que bateu, levou na mesma moeda, na mesma intensidade, na mesma hora, e muitas vezes para mim é difícil controlar algumas reações. Mesmo buscando isso todos os dias, ainda é difícil controlar algumas reações. E Paulo e Silas aqui sendo torturados de forma injusta, ainda assim eles não tinham no coração deles o desejo de vingança contra o carcereiro. Ainda assim, mesmo em situações de injustiça, Paulo e Silas permaneciam com o coração cheio de amor, porque eles tinham o Espírito de Cristo. Esse lado meu, de muitas vezes receber a porrada e devolver na mesma intensidade, reflete o quanto eu ainda preciso da atuação do Espírito Santo. O quanto eu ainda preciso que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, o quanto ainda falta Jesus preencher a minha vida, o quanto eu tenho que buscar com mais e mais e mais intensidade. Porque somente quando eu buscar a Deus com mais e mais intensidade é que isso vai ser controlado. Então, eu não posso deixar de buscar a Deus em nenhum momento da minha vida. Eu não posso passar um dia sem falar com Ele. Porque essa mudança, essa melhora, essa transformação que aconteceu na vida de Paulo só vai acontecer na minha vida quando eu tiver um encontro real com Cristo. Quando a minha busca por Cristo for com constância. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos abandonar alguns hábitos, alguns costumes, mudar algumas coisas na nossa vida, porque nós não temos uma conexão real com Cristo. Só vai acontecer mudanças genuínas quando nós encontrarmos a Cristo verdadeiramente. Meu querido jovem, minha querida jovem, pare para pensar. Senta uns minutinhos para raciocinar aí na sua vida. Que pontos, que coisas que precisam ser melhoradas, em que situações que as pessoas não conseguem ver Cristo em você. O que precisa ser modelado no seu caráter, na sua personalidade, para que você fique cada vez mais parecido com o seu Criador.
Somente quando nós fizermos essa autoanálise, reconhecendo onde estão as nossas falhas e clamarmos para que o Espírito Santo conserte cada detalhezinho, é que a nossa vida vai ali ser transformada e as pessoas ao nosso redor vão conseguir ver Cristo nas nossas ações, assim como viram em Paulo e Silas. Eu espero você aqui amanhã para iniciarmos juntos mais uma semana de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.